Canal de Professora para Professores, e hoje eu tô aqui para falar sobre a literatura infantil na escola. Bom, o livro que eu usei como base teórica é o Literatura Infantil na Formação de Leitores, do José Nicolau Grigorin Filho, pela editora Melhoramentos, tá? Então, eu usei esse livro para contextualizar o surgimento da literatura infantil e como foi o início dela, né? Como foi o início do uso dessa literatura no espaço escolar. Bom, então a literatura infantil, ela surgiu de forma mais sensível no século XVIII, basicamente concomitando com o início da infância como nós a conhecemos. Os clássicos que nós conhecemos hoje como clássicos, eles tiveram várias versões, né, pela Europa fora, foram reescritos de várias maneiras. E essa literatura, ela era uma literatura adaptada da literatura adulta com uma linguagem mais infantil. Isso o autor coloca que não mudou tanto hoje, que muitos temas de livros ou temas que são trabalhados na literatura na escola com as crianças, né, isso nós estamos falando de crianças de 0 a 10 anos, né, do berçário até o 5º ano do ensino fundamental. Muitas vezes essa literatura, até hoje, ela é adaptada. Se nós formos pensar em poemas, matérias de jornal e afins. Bom, ele coloca também que logo que essa literatura passou a existir, logo em seguida ela passou a ser utilizada na escola ou pelos professores que ensinavam em casa, o que era muito comum, principalmente nas famílias mais abastadas, né? Mesmo a escola não sendo para todos, as famílias mais ricas tinham os preceptores, professores em casa. Bom, no Brasil, essa literatura também ela passou a ser utilizada na escola pelos professores sempre com os objetivos moralizadores. Então, se nós pensarmos nos clássicos, tipo Os Três Porquinhos, A Branca de Neve, esses clássicos, eles têm sempre um efeito moralizador, sempre tem uma liçãozinha de moral para passar para o leitor. Então, essa literatura ela foi, lá no início, sempre utilizada de maneira moralizadora com as crianças também. Já no Brasil, né, se nós formos pensar no Brasil, nós tivemos esse antes na literatura infantil, como na Europa, né, o que nós tínhamos aqui vinha de lá, né, nós sabemos, né, com um conhecimento mínimo de história. Então, no Brasil, a gente teve um marco da literatura moderna, se a gente for pensar em Semana da Arte Moderna, nas mudanças que nós tivemos na literatura de uma forma geral, com Monteiro Lobato. Né? Eu sei que tem gente que não gosta muito do Monteiro Lobato, né? Isso é um movimento mais atual, por algumas visões que ele tinha, e eu, né, na verdade o que eu tô falando aqui é o que estava no livro, e a gente vai pensar aqui que foi na década de 30 do século passado, tá? Então, o Monteiro Lobato ele foi um marco modernizador na literatura infantil brasileira, porque ela foi uma literatura infantil pensada na criança brasileira, voltada realmente para a criança, com uma visão de criança bem interessante, seja com a Emília e seja com o Pedrinho, com a Narizinho, a partir do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tantas vezes foi transportado para a televisão, para o teatro, e difundiu realmente a literatura infantil no Brasil. E também no livro fala que o Monteiro Lobato ali, ele tentou acabar com várias questões, inclusive o preconceito racial, tá? Então, assim, lembrando mais uma vez que nós estávamos na década de 30, então para a década de 30, a forma dele enxergar as questões raciais era, assim, uma forma de acabar com os preconceitos raciais. Bom, vamos pensar agora na nossa literatura infantil na prática educativa.
Bom, eu já trabalhei em prefeitura que, assim, você podia utilizar a metodologia que você achasse mais adequada, né, independente da idade do seu aluno, no caso, né, da educação infantil principalmente. Você poderia trabalhar da forma que você achasse mais adequado, mas no seu planejamento diário tinha que ter uma leitura. O que eu acho super certo, tá, gente? Eu, particularmente, a Ariane, eu adoro trabalhar com leitura, com a parte literária. É muito gostoso trabalhar com isso com as crianças. É um novo mundo para as crianças, né? E para nós também, não deixa de ser. A gente volta a sonhar. Bom, então, os livros infantis modernos, se a gente for pensar de alguns anos para cá, né? Eles seguem alguns padrões de qualidade, porque a gente ainda pensa muito na literatura infantil como com o intuito escolarizador mesmo. Então, eles seguem alguns padrões de qualidade, porque muitos deles precisam se enquadrar nos padrões dos editais do FDE, né? Quem trabalha em escola pública, ai que feio, eu mostrei meu esboço. Quem trabalha em escola pública tem tem acesso a esses livros que são enviados a cada 2 anos, teoricamente, pelo governo federal. E esses livros, eles passam por uma seleção muito, muito rígida da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Quem lança esses editais é essa universidade, e eles fazem um trabalho muito legal de seleção desses livros. Bom, e aí eu vou falar até como uma experiência que eu tive na direção. Depois, vem, né, na época certinha, vem as opções de escolha para as escolas, e aí os diretores, juntamente com os professores, ou pelo menos assim que deve ser feito, escolhem os títulos que mais agradam a cada escola. E aí a gente vê uma questão que são poucos os livros realmente adequados para criança de 0 a 3 anos, que sejam realmente interessantes. Livros adequados tem, os livrinhos de banho, muitos livros que são interessantes também com intuito educativo, mas aquele livro que seja realmente bacana para criança de 0 a 3 anos, ele já é mais difícil. Ele é difícil de ser escrito, né? As pessoas não escrevem tanto para crianças dessa idade, e muitas vezes até a publicação, mas não passa no critério de seleção da Universidade Federal de Minas Gerais. Porque, assim, eles são realmente criteriosos. Então, se nós estamos mandando esses livros para a escola, que seja uma literatura de boa qualidade, que agregue alguma coisa às nossas crianças. Muito justo, por sinal. Então, essa é a questão, né, dos editais. E aí, nós, como professores, trabalhamos o comportamento leitor desde muito cedo com as crianças, já que nós temos que trabalhar com isso, que desenvolver esse comportamento, para que a hora que ele chegar lá na alfabetização, ele saiba se comportar com o livro. E aí, eu tenho um questionamento muito importante para fazer para todos nós, professores. Será que nós fazemos esse trabalho sempre da melhor forma, sempre da melhor maneira? Será que a gente consegue realmente desenvolver não só o comportamento leitor? Eu acredito que a gente consiga fazer sempre um trabalho legal com o desenvolvimento do comportamento leitor. Mas será que a gente consegue mesmo trazer esse aluno para a paixão pelos livros, pelas histórias, né? Já que nós temos uma concorrência enorme com as tecnologias, não estou aqui de forma alguma condenando as tecnologias, os vídeos de celular, até porque eu também sou mãe, eu consigo ver tantas vantagens quanto as desvantagens do uso das tecnologias, né? Isso é até tema para um próximo vídeo, se vocês quiserem, tá, gente? Quem quiser, sempre coloca ali no comentário, olha, Ariane, pode falar sobre tal assunto, né? Nesse caso, sobre a questão das tecnologias na educação. Eu digo assim,
do uso mesmo das mídias sociais na educação de crianças menores. Bom, e aí esse ponto, né, da gente parar e pensar, será que a gente está deixando essa criança realmente encantada pelos livros com o encantamento que a leitura merece? Será que a nossa criança chega lá na alfabetização, aos 6, 7 anos, primeiro, segundo ano, com toda aquela vontade, com toda aquela paixão pela leitura que ela deveria ter? E como um comentário pessoal, como eu cheguei, né? Só para constar, a minha mãe e a escola onde eu estudei fizeram um trabalho bárbaro com relação ao comportamento leitor comigo. Foi até por isso que eu pensei nesse tema. Bom, isso foi um comentário pessoal. E aí, a gente para e pensa nisso, né? Como nós vamos trabalhar, principalmente com os menorzinhos, de forma a fazer com que eles realmente se apaixonem por histórias. Que é esse o objetivo da literatura infantil. Porque a literatura infantil, ela é literatura, ela é arte. Né? Embora nem todo mundo veja dessa maneira, o que é um erro, mas a literatura infantil, ela também é arte. Então, nós temos que pensar em como fazer os nossos pequenos se apaixonar como se deve, para nós termos um país de leitores, de pessoas críticas, que é esse o nosso objetivo enquanto professores. E aí, eu pensei em algumas sugestões, né, para que a gente possa trabalhar com as crianças na escola, com a literatura. Fantoches, dedoches. Tem gente que trabalha com a história na lata. Eu confesso que eu nunca trabalhei. Já vi, acho incrível. Tem gente que trabalha com panos. São, assim, formas muito criativas de se contar a história, de prender a atenção dos pequenos, principalmente dos menores, né? Trazer aquele encantamento para a criança pequena mesmo. Os livros, claro, sempre os livros, para que essa criança conheça de onde está sendo tirada essa história. A interatividade já com as crianças a partir dos 3 anos, ou às vezes até menores, né? Se eles já falam, eles te ajudarem a contar e recontar uma história, eles interagirem mesmo com a história. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes você tem um tempo um tanto restrito, às vezes tem tanta coisa para fazer, mas vale muito a pena, né? Vamos dizer assim, a intromissão dos pequenos, afinal de contas o trabalho é todo voltado para eles. Os projetos, sacolinhas de leitura, né? Esses projetos voltados para a leitura com a família são projetos que valem muito a pena e as escolas sempre têm um retorno muito interessante. Então, vale super. As leituras e releituras de vários clássicos. Então, eu vou falar como experiência. Eu já trabalhei com o projeto dos 3 Porquinhos ou o projeto do Lobo Mau. Então, assim, uma amiga minha muito querida, ela trabalhou a vertente dos 3 Porquinhos com a turma dela, que era uma turma de pré-2, fase 6, né? E aí vocês escolhem, né? A última fase, o último ano da educação infantil. E a minha turma era a turma anterior. Então, a turma dela era de 5 anos, a minha era de 4. Eu trabalhei com as histórias de lobo. Então, nós discorremos sobre histórias de lobo. E a maioria realmente estava nos 3 Porquinhos. Por isso, nós, inclusive, trabalhamos boa parte desse projeto juntas. E deu muito certo. Foi, assim, um retorno muito interessante das 2 turmas, como um todo. Porque a maior parte das histórias de lobo são dos 3 Porquinhos. Você vê, inclusive, poucas releituras da Chapeuzinho Vermelho. É mais a Chapeuzinho Colorido, o Mais Esperto, e tem um outro também, que agora eu não me recordo o nome, posso até colocar depois nos comentários, que trabalha, assim, de forma bem interessante, com a Chapeuzinho Vermelho. Fora disso, são poucas as histórias de lobo que são realmente interessantes. Então, né, voltando ao nosso tema, fica aí uma reflexão, um tema para discussão, sempre de forma aberta, democrática, respeitosa, visando melhorar a qualidade da nossa prática educativa, tá? E agradeço pelo espaço que vocês me dão. Peço desculpas também, não coloquei o vídeo no domingo.
E agora eu vou aproveitar esse finalzinho para deixar meio que combinado. Eu vou procurar postar e aí eu vou colocar certinho os horários, mas eu vou procurar postar vídeos todos os domingos. Essa semana eu tô numa transição com a minha carreira, tô numa transição de emprego, então assim, tô saindo de uma fase meio difícil e graças a Deus tá dando tudo certo. Mas eu não consegui gravar o vídeo no domingo, né? Tive uns probleminhas aqui em casa também. Então eu vou procurar postar os vídeos de domingo, mas aí eu vou me comunicando com vocês, tá? Pra gente ter um dia fixo, né? De domingo pode esperar que a Ariane... E vou pensar num horário bem legal, tipo assim, umas 6 da tarde, pra fazer a postagem. Então, no domingo, a não ser que a gente tenha alguma mudancinha de planos, pode esperar que a Ariane vai postar vídeo. Gente, muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, que isso me ajuda demais. E o meu intuito aqui é realmente colaborar com os colegas, aprender com vocês e ser útil de alguma forma. Muito obrigada e até o próximo vídeo.